Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 e 25, 28 e 29. São 4 versículos desse capítulo que eu vou ler e vou destacar, vamos fazer uma análise. Versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Verso 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Em primeiro lugar, no capítulo 5, do verso 16 até o verso 47, o Senhor Jesus está declarando-se como Filho de Deus igual ao Pai, em essência, nos atributos. E os judeus, por essa causa, perseguiam nosso Senhor e procuravam matá-lo. E os versículos 24, 25, 28 e 29 são muito importantes porque eles abordam o 28 e 29, verso 28 e 29, eles abordam uma matéria da teologia chamada escatologia, a doutrina das últimas coisas. A maioria dos estudiosos e comentaristas negam que no Evangelho de João aparece algum assunto escatológico. Esse versículo 28 e 29 fala da ressurreição física. O versículo 24 e 25 falam da ressurreição espiritual. O Senhor Deus, o Pai, deu ao Filho essas grandes obras maravilhosas para ele executar. A ressurreição da alma e a ressurreição do corpo. Sendo que a primeira ressurreição, a ressurreição da alma, ela não vai acontecer em todos os homens. Nós nascemos em pecado e em delito. Essa ressurreição da alma é a mesma que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, verso 1, que nós fomos, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Jesus diz aqui, quem ouve a palavra, que é o Evangelho, os seus ensinamentos, e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Ele não terá, ele tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ele diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é essa hora. E os mortos espirituais, alguém que não crê em Deus, alguém que não crê em Jesus, alguém que não tem inclinação para Cristo, para Deus, que ama a sua palavra, que segue a Ele, obedece a Ele, ama a Ele, a Bíblia Sagrada diz que essa pessoa, a alma está morta, está separada de Deus, está longe de Deus. Então não há uma união entre o homem natural e Deus eterno. Ele está morto, ele precisa ser regenerado, ele precisa nascer de novo. E o versículo 24 e 25 é exatamente isso. É o novo nascimento, é a regeneração, é a vivificação da alma. O Senhor diz, e agora é essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ele está dentro desse versículo 24 e 25. É a mesma coisa, é o mesmo significado, é a mesma vivificação, é a mesma ressurreição, a ressurreição da alma e não a ressurreição física. João diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E que não adoraram a besta e nem a sua imagem. Essa besta aqui é lá dos imperadores, não é a futura besta e nem o anticristo futuro. É o que passou, os imperadores, né? Aqueles homens que perseguiram os cristãos e mataram. E não receberam o sinal na testa e nem na mão. Ponto e vírgula. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A alma deles reviveram. A alma deles foram ressuscitadas. Antes de eles morrerem fisicamente pela espada do imperador, as almas deles experimentaram uma regeneração, uma vivificação na alma. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram.
Esta é a primeira ressurreição. Agora, observe bem o que diz o verso 6. Aquele que já foi regenerado, aquele que experimentou na alma a imagem de Deus restaurada, olha o que diz. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ressurreição da alma. Sobre estes não tem o poder a segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo, é a condenação eterna, é o batismo de fogo que João Batista falou lá no capítulo 3 de Lucas. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esses 1000 anos não é literal, é simbólico. Cristo já está reinando, o reino dele não tem fim. Aqui nós temos esses 3 versículos que nos mostram que quem experimentou a ressurreição na alma não pode, em hipótese alguma, perder a salvação. Ele já está salvo, ele já está redimido, ele já está regenerado, ele foi vivificado e não morre mais. No versículo 25, o Senhor Jesus diz: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que a ouvirem viverão. Ele não entra em condenação. Lá em Apocalipse diz: e sobre este não tem poder o dano da segunda morte. A segunda morte não tem poder sobre eles, porque já foram regenerados, já foram vivificados pelo Espírito Santo. É o novo nascimento. Esse trabalho, essa obra de Deus é feita enquanto o homem está vivo. Quando ele morre, se ele não for regenerado, se não aconteceu essa vivificação na alma, ele parte para a eternidade. Nessa condição, mortos em pecado e delito, ele está perdido para sempre. O tempo de oportunidade é aqui nessa vida. Não há um escape futuro, não há uma outra opção na eternidade. Não há outra forma de o homem alcançar uma redenção por parte de Deus, a não ser aqui nessa vida, somente aqui. Deus começa a trabalhar em nossa alma, Deus começa a trabalhar na parte espiritual do homem, para depois trabalhar no físico. E o versículo 28 e 29 falam de uma ressurreição física. O Senhor diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Esse todos aqui são todos sem exceção. Vocês percebem, e agora eu me dirijo aos arminianos, que dizem que a salvação é para todos. Os universalistas, que dizem que todos serão salvos. De qualquer jeito, todo mundo vai escapar. Ou seja, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para a perdição eterna, está todo mundo no céu. Meu amigo, eu uso as palavras de Tracy Harley, o bispo de Liverpool. Ele diz assim: como é que você vai para o céu? Eu vou usar minhas próprias palavras, usando o pensamento dele. O que você vai fazer no céu se você não ama a palavra de Deus? Se você não ama a glória de Deus? Se você não pensa em Deus? Se você não tem deleite em Deus? Se você não tem prazer em Deus? O céu é um lugar santo. O céu é um lugar de justiça. Céu não há da carne nem sangue. Céu não há prazeres carnais. O que você vai fazer no céu? Se você não ama a pregação do Evangelho, se você rejeita a pregação do Evangelho, quando você ouve a pregação, você se revolta contra aquela pessoa que está reportando a você a mensagem da palavra de Deus. O inferno é o lugar das pessoas que viram as costas para as Escrituras, que viram as costas para Jesus e estabelecem seus próprios meios e caminhos de salvação. Todos aqui, todos sem exceção. O versículo 24 e 25, quando diz que haverá uma ressurreição, aqueles que ouvem a palavra e crê naquele que enviou, passam da morte para a vida. Os mortos que ouvem a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. E não fala, todos ouvirão, não aparece a palavra todos aqui. Você não vai encontrar a palavra todos. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, os que a ouvirem viverão. Verso 28 diz: todos que estão no sepulcro, justos e injustos, salvos e não salvos, os que confiam em Deus e os que não confiam em Deus, os que foram redimidos pelo sangue de Cristo e os que não foram redimidos, todos serão ressuscitados fisicamente. E o verso 29 diz: os que fizeram bem, ou seja, foram justificados pela fé em Jesus, os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Não há na Bíblia Sagrada
4 ressurreições, 3 ressurreições. Só existe uma ressurreição. Justo e injusto. Os que confiam em Cristo e os que não confiam em Cristo, todos serão ressuscitados e vão estar diante do tribunal de Deus, que é o julgamento final, é o juízo final. João diz assim: e vi um grande trono branco, e que estava assentado, Apocalipse 20, verso 11. O que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Esse céu, essa terra não haverá mais. Será um dia único. E os mortos, grandes e pequenos, que estarão diante do trono, pessoas famosas, conhecidas, e abriram-se os livros, a Bíblia Sagrada vai estar lá. E abriu-se o livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu os mal, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse será o julgamento final. As pessoas que rejeitaram o evangelho, que não ouviram a voz do Filho de Deus e que preferiram confiar nas suas obras e não confiar na obra meritória de Cristo, perfeita e completa, cujo Pai diz: este é meu filho amado, meu filho amado em quem tenho prazer. Essas pessoas estarão perdidas para sempre, porque não confiaram na justiça de Cristo, na obra de Cristo. E nesse dia, os seus nomes não estarão no livro da vida. Viveram o tempo da sua vida para si mesmo. Durante o tempo da sua peregrinação na terra, eles taparam o ouvido para não ouvir o evangelho. Recusaram fazer uma aliança com Deus mediante o derramamento do sangue de Jesus. Recusaram em fazer uma aliança de paz com Deus. E morreram debaixo da ira e da condenação. E estarão para sempre perdidos. Caro amigo, você que está vendo esse vídeo, você deve estar bem indignado comigo. Eu não me importo. Eu prefiro agradar a Deus e falar tudo o que está escrito no livro para o bem da sua alma do que ser rejeitado por Deus. Essa é a verdade, nós não poderemos rejeitar. Nós não podemos revertir isso aqui de uma mentira e suavizar. O evangelho é assim, é uma espada de 2 gumes que fere o nosso ego. A salvação é o meio de Deus, da maneira de Deus e não do nosso jeito. Os homens criam seus meios de salvação, mas Deus tem o seu meio, e é um único meio, somente por Jesus Cristo, pela fé nele, pela graça. Só dessa forma o homem é salvo.